Capítulo 3. Lilith, a sedutora. Página 67, a nível de informação. Lilith, a sedutora, é descrita pelos cabalistas como uma prostituta que fornica com homens. Ela é chamada de a serpente tortuosa, porque seduz os homens a seguir caminhos tortuosos. Ela é a mulher estrangeira, a doçura do pecado e a língua má. Conta-se que dos lábios da mulher estrangeira jorra mel. Ela é chamada de a fêmea impura, e embora não tenha mãos e pés para a cópula, pois os pés da serpente foram cortados quando Deus a castigou por seduzir Eva, mesmo assim, em seus adornos, a fêmea dá a impressão de ter mãos e pés. Os cabalistas dizem que é através do mistério de seus adornos que ela pode seduzir os homens. Lilith deixa Samael, o marido de sua juventude, e desce à terra. Ali fornica com homens que dormem sozinhos e faz com que em seus sonhos tenham impuras e espontâneas poluções noturnas. Com receio de que Lilith e Samael infestassem o mundo com sua prole demoníaca, Deus castrou Samael. Esta história corresponde ao mito talmúdico no qual Deus castrou o Leviatã macho a fim de impedi-lo de se acasalar e desse modo destruir a terra. Talvez por não poder mais satisfazer seu desejo com Samael, ou quem sabe por ainda sonhar com Adão, cuja beleza, como diz o Zohar, era semelhante ao disco do sol, Lilith sabia que ainda desejava Adão. Segundo Zohar, depois da queda, Adão decidiu fazer penitência pelo seu pecado, abstendo-se de ter relações com Eva durante 130 anos. De acordo com o rabino Meir, no Talmud, Adão cobriu a cintura com espinhosos ramos de figueira para evitar ato sexual com Eva. Durante esse tempo, Lilith visitou Adão enquanto ele dormia sozinho, sonhando e se satisfazia montada nele, provocando-lhe poluções noturnas. As criaturas nascidas dessa união são chamadas de os flagelos da humanidade. O Zohar prossegue dizendo que Lilith se esconderá nos vãos das portas, em poços e latrinas, e continuará a desencaminhar os homens até o dia do juízo final. Como diz o rabino Simeão, ai da cegueira dos filhos dos homens, que não percebem o quanto a terra está repleta de seres estranhos e invisíveis, como Lilith, que se misturam aos homens e neles despertam a concupiscência que conduz à poluição. Zohar. É uma página do Zohar. Torna-se evidente, a partir da descrição do Zohar a respeito da atividade de Lilith, que do ponto de vista da psicologia masculina, ela é tanto desejável como perigosa. Uma citação. Ela se adorna com muitos ornamentos, como uma desprezível prostituta, e posta-se nas encruzilhadas a fim de seduzir os filhos dos homens. Quando algum tolo dela se aproxima, ela o agarra, beija-o e serve-lhe vinho feito com a borra da bilis de uma víbora. Assim que ele bebe o vinho, põe-se a segui-la extraviado. Quando ela percebe que ele a está seguindo extraviado dos caminhos da verdade, livra-se de todos os adornos que usou para seduzir o tolo. Os ornamentos para a sedução dos filhos do homem são cabelo longo e vermelho como a rosa, as faces brancas e vermelhas. De suas orelhas pendem 6 adornos, cordas egípcias e todos os adornos da terra do leste pendem de sua nuca. Sua boca assemelha-se a uma estreita e graciosa passagem. Sua língua é pontuda como uma espada. Suas palavras são suaves como o óleo. Seus lábios são vermelhos como uma rosa e adocicados com todas as doçuras do mundo. Ela se veste de escarlate e se adorna com 40 ornamentos menos um. O tolo a segue extraviado, bebe do cálice do vinho, fornica com ela e perde-se atrás dela. O que ela faz em seguida? Deixa-o adormecido no leito, voa para o céu, denuncia-o, despede-se e desce.
O tolo desperta e pensa que pode divertir-se com ela como antes, mas ela tira seus adornos e transforma-se numa figura ameaçadora. Permanece de pé diante dele, envolta em trajes de fogo flamejante, despertando o terror e fazendo tremer o corpo e a alma, cheia de olhos assustadores e empunhando uma espada, da qual pingam gotas amargas. E ela mata o tolo e o atira a Geena. Geena deve ser um rio. Neumann, em The Great Mother, arrola Lilith entre as, abre aspas, atraentes e sedutoras figuras do encantamento fatal, fecha aspas, que representam o aspecto negativo e transformador do feminino. No relevo helenístico de um espírito feminino nu, montado num homem nu e, evidentemente, sonhando, Neumann mostra que os símbolos dionisíacos indicam que o súcubo feminino alado pertence ao domínio dos mistérios. Trata-se de uma forma encantadora, sedutora, orgiástica e apavorante do feminino, pelo fato de o homem estar adormecido e pelos pés da coruja da mulher. Julga-se ser esta uma gravura de Lilith, cujos poderes são bem maiores na época em que a lua está minguando, quando os cães da noite estão soltos de suas correntes e andam a esmo até o amanhecer. O Zohar prossegue, citação, Lilith perambula à noite, molestando os filhos dos homens e fazendo com que se corrompam. Sempre que encontra alguém dormindo sozinho numa casa, paira sobre ele, agarra-o e une-se a ele, despertando-lhe o desejo, e dele procria. Ela ainda lhe inflige doenças, sem que ele saiba tudo isso por causa da diminuição da lua. O poder de sedução de Lilith é retratado neste conto místico de Beni, que dormia sozinho desde o falecimento da esposa. Citação. Eu conto, né? E à noite, Beni estava em casa deitado em sua cama, como numa profunda sepultura. Respirava com dificuldade e estava encharcado de suor, deitado entre trapos imundos, os cabelos em desalinho e o corpo esparramado, feito uma carcaça. Ele estendeu as mãos na escuridão, tentando agarrar-se em alguma coisa, proteger-se da queda. Um cheiro fétido desprendeu-se dele e a baba escorria de sua boca. Beni, o santo de sua geração, estava babando. Ele desvencilhava suas mãos da escuridão e estendia suas mãos na escuridão, mas de repente puxou-as para trás. Beni teve a impressão de ter tocado em alguém, junto à sua cama. Perscrutou atentamente o quarto. Havia de fato alguém, em pé, não muito distante dele, uma silhueta espessa, uma silhueta alta, quente. Beni ergueu-se da cama aterrorizado. Sem dúvida era uma mulher. Seus quadris e seios sobressaíam-se de seu traje colante e negro. Em voz baixa ele lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui?" Ela não respondeu. Lenta e calmamente caminhou até a porta, onde voltou-se de frente para ele e permaneceu em pé, nessa posição. Uma irradiação amarela espalhou-se pelo quarto, como uma fina poeira. "Beni", ela disse, "uma vez você me chamou." Sua voz era ardente, sensual e tranquilizadora, e fez com que o corpo dele se inclinasse na direção dela. "Eu?" "Sim, uma vez quando você ainda era um menino." Beni espichou sua barba emaranhada. "Eu? Quando era menino?" Sim, Beni. Você estava caminhando pelo pasto, por entre as vacas. Você tinha uma barriga grande e inchada, e seus olhos pareciam os de um bezerrinho. Você se lembra? Sempre que o touro cobiçava uma vaca, você torcia as mãos e chorava aflito, e começava a contar nos dedos quantos anos faltavam ainda até você poder se casar. Beni começou a se lembrar, mas não quis responder.
Benny, naquele momento você me chamou, mas não atendo às crianças. E com um sorriso acrescentou: agora você já é um adulto, um homem feito, um homem forte e bonito, bonito e querido. Quero colocar minha cabeça em seu jovem peito. Quero que suas mãos ardentes me abracem, querido. Quero sentir a fresca fragrância do seu corpo. Os olhos de bezerro de Benny arregalaram-se no escuro. Ele balbuciou: mulher, você deve estar enganada. Olhe, ela gritou em êxtase. Na verdade, olhe, ela gritou em êxtase. Você é meu único homem. Olhe para meu corpo fresco e jovem. E sem dizer uma palavra, começou a se despir. Benny, meus quadris ainda são castos, virginais, fortes, e minhas coxas são macias e lisas. Os bicos dos meus seios são duros, e os meus seios nunca amamentaram uma criança. Nunca amamentaram, nunca amamentaram. E chorou emocionada, chorou com ardor, e seu corpo nu cintilou na pálida escuridão, como as escamas de uma serpente. Benny ouviu aquela voz abafada, e na penumbra amarela ele a viu. Viu Lilith, de pé, junto à entrada, um pouco curvada, as mãos acima da cabeça, emoldurada pelos umbrais da porta. Benny agarrou-se nas bordas da cama e cerrou os dentes. Sentiu-se atraído para ela. Estava sufocando, e de repente, com uma voz estranha, gritou: fora, fora da minha casa! Começou a atirar os trapos e os travesseiros nela. Vá embora, monstro! Benny cuspiu, arrancou a camisa, ao mesmo tempo em que pulava da cama, e, confuso, começou a bater-se na cabeça e no peito. Lilith conservou-se junto à porta, em silêncio, com um olhar grave e um sombrio sorriso nos lábios. Estava aguardando que Benny se acalmasse. Sua prostituta, saia daqui! Benny percebeu que estava quase nu diante daquela mulher e imediatamente pulou de volta para a cama. Puxou as cobertas sobre si, fechou os olhos e voltou o rosto para a parede. Soltou um fraco gemido. Durante alguns instantes, Lilith permaneceu imóvel. Depois, lentamente, sem ruído, aproximou-se dele e, com suavidade, fez cócegas em sua axila. Benny mordeu os lábios. O prazer percorreu todo o seu corpo, cada recanto, cada fenda. Ele não se voltou aos poucos, porém parou de gemer. Lilith sentou-se em sua cama, sorriu e começou a fazer-lhe cócegas nas solas dos pés. O prazer era tanto que o deixou atordoada. Benny sabia que Lilith estava sentada ao seu lado, por isso conteve sua profunda gargalhada e manteve-se ali, deitado e mudo como um pedaço de pau. Ela começou a acariciar-lhe os cabelos e os seus finos dedos enrolavam-se nos fios em desalinho. Benny não pôde resistir mais. Voltou-se para ela e seus grandes dentes amarelecidos rangiam com esse agradável sofrimento. Soltava risadinhas abafadas, feito um bode velho. Meu amor, como é gostoso! Lilith disse. Seu belo rosto me deixa louca, Benny, querido. Não ria assim de mim. Benny percebeu de súbito que era Lilith e começou a rir e a ranger os dentes mais alto ainda, a fim de afugentá-la. Ela se afastou da cama. Sua cadela! Benny avançou na direção dela, deixando cair seus trapos em sua excitação, mas ela conseguiu se esquivar dele. Vou agarrá-la, Lilith, gritou ele. Vou agarrá-la. Benny arremessou-se atrás dela através da pálida luz, esbravejando, ofegando, berrando, até agarrá-la num canto com sua mão direita. Cravou seus escuros e sujos dedos no alvo corpo dela e mergulhou sua emaranhada barba em seu rosto. Lilith curvou-se tentando evitá-lo, mas ele a apertou fortemente de encontro ao seu corpo e, com os lábios esfumando, gritou: Débora, Débora, é você? Pois o nome de sua falecida esposa era Débora. Lilith tentava esquivar-se dele. Ela estava sentindo um imenso prazer, mas lutava para libertar-se dele. De repente, agarrou sua imunda barba e beijou tão vigorosamente seus grossos e ressecados lábios que Benny
quase desfaleceu. Então ela o apoiou em seus quentes ombros e carregou-o até a cama. Meu Deus, meu Deus! E o galo ainda não cantou. O quarto tornou-se escuro. Suas respirações fundiram-se. Centelhas cintilaram na escuridão. Lúbricos membros envolveram o corpo com uns... Eita, vou ler de novo. O quarto tornou-se escuro. Suas respirações fundiram-se. Centelhas cintilaram na escuridão. Lúbricos membros envolveram o corpo com os olhos verdes e um leve adejo. Não há mais salvação, meu Deus. E Benny se debatia, lutando sem saber com quem. Sentia-se afundado e estendia os braços na escuridão, numa tentativa de se agarrar em alguma coisa. Com um esforço supremo, atirou-se da cama ao chão. O quarto estava em silêncio e não havia ninguém ali. E seu sangue estancou nas veias, coagulado, congelado. Lilith, a jovem e fresca Lilith, a esposa de Satã, mataram-o, a primeira mulher de Adão. Lilith, uma história, uma nota isso aqui. Lilith, uma história de Moshe Kubak, in The Messiah of the House of Ephraim. Compilado, traduzido. Tá. Referência. Lilith, o demônio ao lado da noite, não é apenas sedutor, mas também mortal, visto que no Zohar é identificado tanto como um súcubo como com um vampiro. Deixa eu parar aqui porque vai ficar muito longo. Esse capítulo ele não tem subcapítulos. Continua no próximo áudio.